Shalom Adon, a graça e a paz com todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das parábolas do Senhor. Hoje é a lição número 6, a parábola do bom samaritano. Tema por demais conhecido, pregado por várias vezes, vários preletores, mas continua ainda servindo de lição para todos nós. Tema central eu coloquei carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, que diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu posso estar repetindo, e já a palavra do nosso mestre maior. O vivendo em Cristo, coloquei dessa forma: no cristianismo devemos amar e ajudar a todos. O apóstolo Paulo, complementando, ou melhor, falando, ele diz, principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, amar e ajudar a todos, primeiramente os domésticos da fé, de acordo com o ensino paulino. Os objetivos dessa lição é mostrar que devemos ajudar nosso próximo sem levá-lo ao comodismo, mas a ensinar, pescar e não ficar doando todo dia o peixe para o cidadão. Por quê? Ele acaba se acostumando. Em vez de você ajudar, você está mantendo o cidadão na ociosidade. É só lembrar o que aconteceu na igreja primitiva. Eles vendiam seus imóveis, vendiam o que tinham, porque eles aguardavam a volta do Senhor a qualquer momento, vendiam e levavam o dinheiro para o apóstolo, e Pedro dividia com os demais. Aconteceu que alguns espertinhos iam trabalhar para quê? Se todo dia alguém vendia alguma coisa e distribuía a todos, não é? Então isso daí foi um erro. É bom, a filantropia, ajudar, é importante, mas como eu disse, é ensinar o cidadão a pescar, e não eu ir pescar todo dia para dar para o cidadão, porque ele, coitadinho, não sabe, não. Ensinar, dar condições a ele, como costumam dizer hoje, né? Dar dignidade ao cidadão para ele poder viver. Então, esta lição, que é da parábola do bom samaritano, nos dá este exemplo. Depois você vai ter a leitura diária de segunda a sábado, para ir se alimentando espiritualmente. Nosso texto básico está em Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu o doutor Lucas, capítulo 10, os versículos 29 a 37. Como sempre, leia em casa, com calma, 2, 3 vezes, para analisar bem, pensar bem o que o texto quer dizer para cada um de nós. O samaritano era a pessoa natural de Samaria, claro. Nos tempos atrás foi a capital do reino do norte, que é Israel. Também foi capital dos sírios, assírios, dos babilônicos. E o país que dominasse chegava lá, fazia a capital, porque era um ponto estratégico, lugar bom. E os samaritanos, na época de Jesus, eles não se comunicavam com os judeus, porque eles, samaritanos, eram judeus que casaram com alguém que não era da mesma linhagem, e isso trouxe uma mistura. Por exemplo, uma judia casava com uma pessoa da Babilônia, ou um judeu casava com uma mulher da Síria, dos assírios, e isto daí
a lei de Moisés não permitia. Ou seja, Deus nunca admitiu entre o seu povo mistura. É bom repensar hoje. O que tem de coisas na igreja misturada, que não tem problema, que deixa. Olha, o Senhor quer separação, santidade. Relembrando, repetindo, os samaritanos eram judeus que tinham misturado através do casamento com pessoas de outras nações. Eclésia significa tirado para fora. E Jesus nos evangelhos disse que vós sois sal, a luz, e é para fazer valer essa diferença. Os samaritanos, eles não se consideravam judeus, mas os judeus consideravam os samaritanos como judeus, porque era uma certa intolerância muito grande que existia. Também é um detalhe importante, que entre os samaritanos eles não tinham os rabones, não tinham professores, mesmo tendo escrito um novo Pentateuco, que eles praticavam e aceitavam o Pentateuco, mas não respeitavam muito. Eles reescreveram o Torá, mas não aceitavam, no caso, o Talmud dos judeus. E ficava essa dificuldade. No entanto, os samaritanos tinham 5 pilares importantes nos seus dogmas: a unidade e unicidade de Deus. Eu vou repetir, porque eu gostaria muito que você estudasse com calma este ponto da unidade e unicidade de Deus. É um tanto diferente da triunidade. O assunto hoje não é trindade, então não vou entrar no mérito, mas dê uma olhada. O segundo ponto, que é um dos pontos, um dos pilares dos samaritanos, era: o único profeta é Moisés. O Pentateuco é o único livro inspirado, mas eles reescreveram o Pentateuco. O Monte Gerizim é o único lugar escolhido por Deus para situar o santuário, sede da sua santidade, sendo que neste último os samaritanos, eles usaram o Monte Gerizim em vez do Ebal. E isso trouxe muitas dificuldades para aquela época, né? Então leia lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29 e 27, versículo 4, que nessa última os samaritanos, eles deram uma certa vacilada aí. Por quê? Não aceitaram as determinações de Esdras e Neemias quando Ciro deu autorização para eles reconstruírem Jerusalém. Muito bem, então vamos prosseguir. Que preciso fazer para herdar a vida eterna? Esta parábola foi provocada pelo versículo 25, quando aquele doutor da lei fez esta pergunta. Todos querem saber, até hoje, o que fazer para herdar a salvação, a vida eterna. No conceito judaico, principalmente no Pentateuco, não se falava em salvação de almas, e sim em obediência. Ou seja, o conceito de salvação de almas veio depois dos profetas, muito enfatizado nos Salmos, e foi determinante aqui nos Evangelhos, no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, basicamente, era obedecer à lei, cumprir o que determinava o Pentateuco, e aí alcançaria a salvação. Nos profetas, nos salmos,
surge a questão de salvação ou punição das almas, conforme a observância da lei, como eu falei. E Ezequiel então chega a um ponto de o Senhor usar o profeta desta forma, capítulo 18, versículo 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí vem outras questões a ser discutidas, da imortalidade da alma, do destino final da alma e do como é feito a essência da alma. Isso é estudo mais para filosofia, também muito estudado na teologia. Só vou acrescentar que a alma que pecar, essa morrerá. É considerado a morte da alma na segunda ressurreição. Quando for os ímpios ressurgirem, eles vão ressurgir, vão ressuscitar para o seu destino eterno, que é o Geena, é a separação definitiva do ser de Deus, o inferno. Aí é a morte, chamada a segunda morte. Então diz: a alma que pecar, essa morrerá. A primeira morte é essa, quando o espírito, para quem é tricótomo ou dicótomo, espírito alma, deixa a matéria. Isto é a primeira morte. A segunda morte é exatamente no porvir, quando a alma for para o Adem, ou o Sheol, ou o Geena, que é o inferno. Este homem que provocou esta parábola, conhecia a lei mosaica, era um judeu, era um praticante da religião. Dentro dos seus parâmetros, ele conhecia, mas não tinha certeza da sua salvação. Olha, tinha certeza de que tinha uma alma, mas não sabia. Conhecia a lei, mas não praticava. Não sabia nem quem era o seu próximo. Quem é o meu próximo? Me parece que esta pergunta era um tanto capciosa, já que foi feita por um doutor da lei. Ele não fazia favor, ele tinha que saber da salvação da alma e tinha que saber quem era o seu próximo. Que doutor fraco era esse? Mas a pergunta era capciosa realmente. Aí o Senhor Jesus faz esta comparação, esta parábola, versículo 30. Descia um homem, ele vinha de Jerusalém. No caso, então, Jerusalém está no alto, em cima de um monte, não de uma montanha, de um lugar elevado, e ia para Jericó. Espiritualmente, este homem estava numa situação complicada, porque sempre que o homem desce, tem o sentido de estar perdendo. No sentido espiritual, quando ele desce, foi o caso de Jonas, que desceu até Jó. O Senhor mandou ele ir para Nínive, mas ele desceu para Jó. Lá pegou um navio, desceu para se esconder no porão e depois desceu mais ao ventre daquele grande peixe. Ou seja, se você está em Jerusalém, na tua igreja, não desça para Jericó, fique quieto, porque este cidadão que desceu de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado, ele foi agredido, assaltado. Isto nós somos quase que diariamente, e às vezes, várias vezes durante o dia. Estamos nesta caminhada espiritual e o inimigo nos ataca, nos agride para roubar alguma coisa. E este cidadão, ele sofreu neste assalto, que acabou ficando ali dependendo de alguém. Ou seja,
foi um assalto que deixou uma vítima também numa situação difícil. E ele caído ali, e ele sem poder caminhar, ficou à espera de alguém. Primeiro vem o sacerdote, que era, claro, um levita, que tinha a função de trabalhar, cuidar do altar, trabalhar no templo, cuidar do altar, de oferecer sacrifício do povo a Deus, e ele tinha o dever de socorrer aquele cidadão, sem se preocupar com a sua nacionalidade, seu credo religioso, porque de acordo com Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 4, que diz: o jumento que é do teu irmão ou o seu boi não verás caído no caminho, e a ele te furtarás sem falta, ou ajudarás e o levarás. Ou seja, ele tinha por obrigação, vendo um animal caído, preso em algum lugar, ajudá-lo. Agora o cidadão estava ali e o sacerdote passou de lado. Na atualidade, muitos religiosos, como este sacerdote, estão deixando quase os mortos espiritualmente à margem do caminho, sem socorrer. Sabe, meu irmão, não estou criticando, mas já estou criticando porque é uma verdade. Muitos irmãos, principalmente nas chamadas grandes igrejas, está caído à margem do caminho, e o seu líder, que não está tão preocupado se ele almoçou, deixou de almoçar, se ele está doente, deixou de comprar ou comprou o remédio. É um problema muito sério. Quem é o teu próximo na sua igreja? Quem que você tem ajudado? Ou você não sabe quem é o teu próximo? Não estou julgando, nem quero te julgar, mas pense bem, sempre tem alguém próximo de nós precisando de ajuda. Mas o sacerdote passou de largo e foi andando. O levita, nem todos os levitas eram cantores, como querem me obrigar hoje que são, até porque para ser um levita tinha que ser não só judeus, mas da descendência da casa de Levi. E o levita poderia ser um músico, um cantor, um sacerdote, alguém que ajudava a sacrificar o animal na hora do sacrifício, um zelador. Todos eles eram levitas, não era só aqueles que tinham o dom de cantar ou tocar. Tinha aquele que tinha o dom de recolher as ofertas, os dízimos. Tinha aquele que era o encarregado da portaria, e isso era a função do levita. Ele também, como o sacerdote, que representavam os religiosos da época, passaram de largo. Não estou nem aí. De repente, vem o terceiro cidadão, que era o samaritano. E ele, depois desse evento, passou a ser chamado do bom samaritano. Por quê? Ele estava de viagem, interrompeu a viagem para ajudar alguém que não conhecia, não se preocupou com o seu possível despesa, prejuízo de deixar aquele cidadão aos cuidados de alguém, recomendando tratamento. Se precisar de remédio, pode dar, porque eu tenho pressa, eu estou de viagem. Quando eu voltar, vou te pagar toda a despesa. Essa posição do samaritano foi importante. Aí sim, ele tem uma comparação, guardando a devida distância, comparando com Cristo, que veio para nos salvar, pagando
todas as nossas dívidas, todos os nossos erros, e com a proposta de vir nos resgatar na parousia quando isto acontecer. Ou seja, estávamos caídos à margem do caminho, sem paz, sem luz, sem salvação, e Cristo chegou nos resgatando. Como este samaritano chegou ao pé dele e viu seu estado, não se preocupou com nada, ele foi solidário, moveu-se de íntima compaixão. Esta expressão é muito forte. Moveu-se de íntima compaixão com alguém que ele não conhecia, que só iria dar trabalho e despesa e atrasar a sua viagem. Mas ele agiu porque ele sentiu dentro de si a necessidade. Talvez este samaritano já tivesse passado uma experiência desse tipo, já deve ter sido assaltado, passou dificuldades e alguém o ajudou. Agora ele vem e ajuda o próximo. Não deixe você, não quero você passar por uma necessidade dessa para ajudar ao teu próximo. Tenha misericórdia daquele que está bem próximo de você. Repetindo, e você sabe quem é o seu próximo? O mestre dá essa lição a um doutor, usando uma didática das mais antigas, que é a parábola, que era muito usada. Esta metodologia era muito praticada naquela época, e o Senhor faz o uso para alguém que era um doutor da lei. Esse doutor deve ter pensado, não adiantou nada minha defesa de tese, meu doutorado. Ele tinha muito o que aprender. E aprendeu que é o próximo e como salvar a sua vida. Vou fazer a peroração desta forma. Nosso próximo pode ser qualquer um que esteja à nossa volta, precisando de ajuda material ou espiritual. Não seja que nem o sacerdote e o levita. Seja como aquela pessoa, um samaritano, uma pessoa discriminada que muito ajudou aquele cidadão. Façamos como fez o Senhor Jesus, nosso bom samaritano, que nos resgatou, curou as nossas feridas e ainda continua nos ajudando. Que o Senhor Deus te abençoe mais e mais. E estejamos prontos para a próxima lição, que será a parábola dos trabalhadores da vinha. Que o Senhor nos abençoe mais e mais. Até a próxima.